Muito bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estamos aqui para mais uma transformação diária. E hoje é sexta-feira, dia 24 do 1. Estamos finalizando aí quase, né? O mês de janeiro. Parece que foi ontem, né, que começou o ano. E o mês já está indo embora. E hoje nós estamos aqui para mais uma transformação diária. Eu quero trazer uma palavra que venha de encontro à tua vida. Essas palavras têm dado o que falar, hein, gente? Ontem foi uma palavra muito forte que eu quero dar continuação dela hoje aqui, sobre pastores ou mercadores. E é muito importante para você que é ovelha, para você que é servo do Senhor. Você precisa ter discernimento, porque nos últimos tempos, querido, aparecerão muitos em nome do Senhor, mas pessoas da qual Deus não tem chamado, pessoas da qual está talvez como Saul, né? Que ficou ali 40 anos como rei, mas na verdade Deus já tinha rejeitado ele no segundo ano. Então nós precisamos estar atentos. Mas pastor, por que nós temos que estar atentos? Porque vocês são as pessoas que mantêm essas pessoas no poder deles. Vocês são as pessoas que mantêm essas pessoas no cargo que eles ocupam, entendeu? Porque a contribuição que nós damos aí nos lugares onde nós congregamos, né, o lugar onde somos apacentados, direcionados, é que mantém toda essa estrutura. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, essa situação. Eu quero já então fazer aqui uma breve introdução, lembrando sobre o que nós falamos um pouco do que nós falamos ontem. Se você não assistiu a live de ontem, eu te aconselho a você ir lá e assistir, porque foi realmente muito forte. Tá? Nós deixamos aqui, nós falamos aqui de como que nós temos que, o cuidado que nós temos que ter de pessoas que vêm como lobos, né? Mas com vestes, com pele de ovelha. Então significa que por dentro elas são lobo, mas por fora, o que você vê por fora é ovelha, né? Então assim, são pessoas que por fora têm a aparência de alguém imponente, tem a aparência de alguém que é muito usado por Deus, porque ele tem dons, ele tem talento. É por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias o nosso adversário enganaria até mesmo os escolhidos. Por quê? Porque ele vem, querido, a Bíblia fala que o diabo ele se faz até de anjo de luz. Então o diabo ele sabe como se montar, ele sabe como usar todo o seu arsenal para poder tirar você da presença de Deus. Então nós precisamos estar aí muito atento a tudo que está acontecendo. E já quero falar para você que chegou aqui agora, já deixa o seu like aí, tá bom? Inscreve no canal. Nós estamos aqui passando pelo Facebook, Instagram, mas não fica gravado no Facebook e nem no Instagram. Se você quiser assistir depois, se você estiver trabalhando e quiser assistir depois, venha para o YouTube, né? Nós sabemos que esse horário nem todo mundo consegue assistir no horário junto com a gente aqui, mas aqueles que conseguem, o YouTube é muito mais tranquilo para vocês fazer isso. Mas quem estiver no YouTube, no Facebook, no Instagram, quiser permanecer aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas se não dá para você assistir hoje, eu te oriento a vir para o YouTube, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui nossa introdução. Já deixa aí o seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar aí a propagar a palavra do Senhor e fortalecer outras pessoas, transformar outras vidas. Então ontem nós estávamos falando sobre a diferença dos mercadores, de pastores e mercadores, né? Essas pessoas que vêm aí com pele por fora como uma bela viola e por dentro como um pombo lorento, né? Ou se a gente for usar isso aí é um dito popular, mas se a gente for usar a Bíblia fala sobre os sepulcros caiados, né? Ou até mesmo pelo texto que nós lemos ontem, o texto básico, que está em Mateus 7:15, que fala assim, acautelai-vos, ou cuidado, né? Tenham atenção com os falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E é interessante que ele põe aqui que são devoradores.
Ele faz a alusão àquilo que devora tudo. E você vai ver que a Bíblia fala a mesma coisa sobre os demônios que trabalham dentro da questão financeira, né? São demônios que são citados como migrador, devorador e cortador. São 3 tipos de demônios que atuam na finança do seu povo. Então Jesus aqui já também está deixando um alerta. Além deles serem falsos profetas, né? Se vestirem ou ter por fora a capa de santidade, a capa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Perdão, queridos. Estou um pouco meio gripado, mas vamos lá, não pode parar, né? Então são pessoas que aparentemente como aquela figueira que Jesus amaldiçoou e secou. E ontem nós falamos um pouco sobre isso. Trouxemos vários exemplos, eu não vou me parar muito tempo aqui. É só para você entender o contexto e que muitas vezes você está passando por muitas situações, simplesmente porque na tua ingenuidade você acha que tá realmente cumprindo um princípio, na tua ingenuidade você acha que você está fazendo aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou uma pessoa que tem sido reta diante de Deus. Só que aí você vai perceber que o teu dinheiro, na verdade, você está sim cumprindo a fidelidade, mas no fundo, você está bancando o ministério de um mercador, você está bancando ali algo que tem atrapalhado a vida de muita gente. Porque essas pessoas são alimentadas, sustentadas por esses dinheiros, tá? Assim como existem muitas pessoas mau caráter fora da igreja, irmãos, nós precisamos entender que os lobos e salteadores estão dentro da igreja. Então tem muita coisa que estão dentro da igreja e a gente precisa encarar isso como algo que não deveria existir, mas existe e não é de hoje. Faz muito tempo que isso aí existe, tá? E falamos também aqui sobre a questão da diferença, né, sobre qual é a diferença dos dois. Falamos também ontem sobre a questão que o papel nós alertamos aqui sobre o papel de um pastor e o papel de um mercador, eles são diferentes, porque um pastor ele cuida do rebanho, né, e agora o mercador ele cuida do lucro. Né, ele está muito mais interessado no lucro do que propriamente na pessoa. Você vê pessoas que brigam, que ficam bravos. Até falei ontem aqui sobre uma situação de que as pessoas vêm e falam: nossa, agora você vai começar um ministério. Ah, se fulano for começar um ministério, eu vou abrir uma igreja nova. Porque você vai ver que para mercadores, querido, outra igreja é concorrência. A linguagem de um mercador é sempre assim. Por quê? Porque ele vê aquilo como mercado. Então, se está abrindo uma outra igreja, é concorrência para ele. Ele não vê que vai ganhar talvez mais alma, tá? E a preocupação dele não é se a pessoa que está abrindo o ministério tem uma vida libada, se tem uma vida ali no altar, se é uma pessoa que vai vir para somar. Não, se vai vir. Porque, irmãos, o pastor, o que ele quer para as ovelhas é sempre o melhor. O que ele quer é o que é melhor para a ovelha. Porque às vezes nós temos intenção, nós temos entendimento que eu, como pastor, eu não vou agradar todo mundo. Tem muitas pessoas que não vai lidar com, não vai se dar bem com o meu jeito de ser, com a minha forma de ser, e vai ser melhor apacentado por um outro pastor, e talvez uma outra igreja local. E quando nós falamos de igreja local, às vezes só a igreja física, ou no nosso porte aqui que nós temos a igreja online também. Então nós não trabalhamos só com ela local. Então tem muitas vantagens de você estar membro de uma igreja que é virtual também, que é uma igreja online. Por quê? Porque fora a gente valorizar, sim, nós não descaracterizamos a questão da importância que tem a igreja local, mas nós também entendemos a força que tem uma internet. E tem pessoas aqui, eu posso te garantir isso, os nossos membros aqui são muito mais apacentados do que muitas igrejas físicas. E às vezes você vai lá e só está assistindo o culto. Às vezes você vai numa igreja física dessa, você vai lá só para assistir culto. Aí fala, você tem que dar... E aqui eu quero falar de algo muito pontual, porque nós estamos falando aqui agora, depois de saber, sobre a questão do propósito da contribuição. E quando a gente entende o propósito da contribuição, a gente entende que esse propósito da contribuição, na sua grande maioria, ela é voluntária, mas em sua totalidade ela é feita por meio da fé. Então, se você não é uma pessoa que acredita em Deus, você não acredita na palavra de Deus, você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então não adianta a gente entrar numa discussão. Por quê? Porque tudo que nós fazemos
dentro dos princípios cristãos é através da fé. Tudo, até para congregar, até para você acreditar em Deus, tudo acontece por meio da fé. E se você não acredita, não adianta a gente ficar debatendo sobre uma situação que você não acredita. Você não acredita. Agora, se você acredita, se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, e você acredita nos princípios, você acredita que sim, é importante tudo isso, então você vai compreender que para tudo que a gente faz, a gente vive de princípios. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda contribuição que são feita é feita por meio de fé. É porque você acredita. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, se você não tem fé, não tem um motivo de você tributar. Simples assim. Você não tem motivo de você ajudar uma entidade, nem nada. E isso eu não falo só da igreja. Qualquer instituição que você for ajudar, você precisa acreditar que aquele trabalho é um trabalho honesto, que aquele trabalho é um trabalho sério, que aquele trabalho ajuda pessoas. Porque se você não acreditar, você não vai ajudar. Primeiro que você não vai ajudar. E segundo que muitas vezes você vai falar mal de uma coisa que talvez pode ser que seja de Deus. O fato de você não acreditar não quer dizer que não seja de Deus. Então, a primeira coisa que eu falo para você aqui é que quando você for analisar, você entende que existe o princípio da tributação. Existem várias formas de se fazer. Mas o mais importante é você entender que esses mercadores, você vai ver que ele vê as pessoas como números. Se é numa igreja grande, você é só um número para ajudar no dízimo e oferta, só para ajudar na entrada da igreja, ou talvez para ajudar nos números da igreja dele, como que a igreja é grande. Se é uma igreja pequena, na maioria das vezes você está ali alimentando, sustentando um ministério que talvez já deveria ter fechado. Nossa, pastor, mas uma igreja deveria ter fechado? Sim. O pastor, às vezes, ele tem até chamado, não estou falando que ele não tenha, talvez ele até tenha, mas ele não tem a dedicação, ele não tem o empenho de talvez ter momento ali com a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, de pagar um preço, né, em jejum, em consagração, porque, querido, o preço do ministério. E tem dia que a gente não dorme, 2, 3 horas, a gente dorme só, e depois Deus, você vê que existe uma situação, uma retaliação no mundo espiritual, e a gente ora, e aí a gente busca, entra em jejum no outro dia, aí a gente vai conversar com alguns irmãos, com alguns membros, você vai ver que o irmão estava em guerra espiritual naquela noite. Nossa, para mim foi difícil ontem à noite, pastor. Tava assim, 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 aconteceu isso na minha casa. E aí você percebe que Deus nos acordou, muitas vezes, porque estava acontecendo uma guerra espiritual na vida de uma pessoa que é membro da tua igreja, que é membro ali, que faz parte do teu rebanho. E a gente não sabia de nada. Você simplesmente só é alvejada, simplesmente passa por uma situação espiritual tão violenta, que a maioria da igreja não sabe. Não sabe de tudo, de toda a opressão que um pastor passa por estar na frente de um trabalho como esse. Porque a Bíblia o diabo sabe que na Bíblia fala assim: eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por isso que é muito importante, eu já falo para você, ore pelo seu pastor. Ora pelas pessoas que pagam preço para apacentar você. E ora por você, se consagra por você. Valorize essas pessoas. Porque não é fácil estar na frente de um trabalho como esse. O inimigo conhece o princípio e ele sabe que quando ele abate um pastor, ele abate todo um povo. Então é muito importante nós compreendermos isso. Então, você vai ver que há uma diferença muito grande, porque o pastor ele se compromete com essas coisas. Agora, o mercador não. O mercador aqui, dentro dessa palavra, da qual nós estamos falando aqui sobre a diferença de pastores e mercador, o mercador está preocupado com a arrecadação da igreja. É que como está saindo. É os números que determinam se a igreja está indo para frente ou não. São os números de membros, são os números de entrada. Sabe, essa linguagem que hoje em dia é muito comum, vocês não têm noção de como que é comum. Não deveria ser normal, mas é comum, infelizmente. Então, vocês precisam, por que o alerta vem para vocês? Porque vocês são os mantenedores de tudo isso. Pela ingenuidade de muitas pessoas, essas pessoas são mantidas, como eu falei aqui ontem. Só tem pessoas que roubam algumas coisas, porque tem outras pessoas que compram coisas roubadas. Porque no dia que ninguém mais comprar coisa roubada, as pessoas vão deixar de roubar, porque não vai ter para quem vender. Pelo menos não como profissão. Ela pode vender para poder ter, ela pode até roubar para poder ficar com ela. Vai roubar um telefone, um iPhone ou qualquer outro telefone ou qualquer outra coisa, mas vai roubar para ela, para ficar para ela, mas não para vender, para ganhar, para comprar droga, não. Por quê? Porque não tem quem compra. Agora, a partir do momento que tem quem compra, então sempre vai ter quem rouba.
E as igrejas é a mesma coisa. Enquanto tiver pessoas que estão leigas de entendimento e de saber que o princípio precisa ser feito, mas em que lugar? Então, quando você vê um livro de Malaquias falando trazer todo o dízimo, a casa do tesouro, né? Malaquias 3:10, o versículo tão falado, né? Trazer todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e provai-me nisso, né? Se eu não fosse abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É isso que diz lá. E que para muitos vão falar assim, os avarentos, né? E a gente fala que a avareza é pecado, que ele ter dinheiro não é pecado, mas ser avarento é pecado. E é impressionante que para ser avarento você não precisa ter dinheiro. Tem muitos avarentos que não tem nada, mas é avarento. Ele ama o dinheiro. O dinheiro tem a vida dele. Ele se vende por dinheiro. Então, essa é a vida de um avarento. Não é, o avarento, ele não tem as coisas, é as coisas que tem ele. Então, a gente precisa compreender que Deus deixou esse princípio da contribuição para não deixar o nosso coração à mercê disso. Eu falei aqui sobre, essa semana ainda eu falei sobre os dois senhores. É uma live também muito importante que você precisa ver. E você vai ver ali a idolatria que muitas vezes nós fazemos com o dinheiro, porque o dinheiro é o único senhor, não é o diabo, que o diabo ele é nosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Agora, a pessoa que compete com Deus é o dinheiro, é as riquezas desse mundo. Por quê? Porque a riqueza desse mundo nós ansiamos, nós queremos. Essa sim ocupa o lugar do nosso coração. Isso sim faz você perder família por causa do dinheiro, faz você perder o ministério por causa do dinheiro, faz pessoas se perder na fé por causa do dinheiro. Então o dinheiro sim, o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. Então o dinheiro ele tem um poder de competir com Deus dentro do teu coração. Então, por isso que é importante nós falarmos abertamente assim sobre esses assuntos, e é um assunto tão difícil de falar, você não tem noção, que a parte mais difícil de se falar no culto é no momento que você vai falar de dinheiro. No momento que você vai falar de dízimo e oferta, eu sei que tem para mercadores, ele fala isso com uma classe, eles arrancam dinheiro de pessoas com uma facilidade, não dói, não nada, mas para quem é pastor, querido, é o momento mais difícil. É difícil não porque a gente tem dificuldade de entender, porque o princípio ele é real. O princípio ele é abençoador, mas ele é difícil porque a gente conhece o coração do povo. É difícil porque nós sabemos como que, infelizmente, tem muitos pastores aí como mercadores. E isso queima a imagem dos pastores que são pastores de verdade, chamados por Deus. Mas o chamado faz parte. Então nós temos que sim vir aqui, colocar a cara para bater e ensinar para vocês o princípio. Falar, gente, vocês precisam contribuir, vocês precisam sim, porque vocês precisam não se deixar ser tomado por o príncipe desse mundo. Porque ele usa as riquezas deste mundo para tentar te comprar. Ele tentou comprar Jesus, levou Jesus lá no alto da igreja e falou assim, olha lá para baixo, tudo isso aqui eu te darei, se prostrares e me adorares. O que ele estava querendo ali? Ele falou assim, eu vou te dar riqueza, vou te dar bens. E quantas vezes Jesus não caiu, porque ele sabia que tudo aquilo seria dele. Agora a pergunta que eu te faço aí, você sabe que tudo isso vai ser seu? Você sabe que Deus tem tudo isso para te dar? E que Deus, aquele que deu o seu único filho por você, você acha que ele não te daria qualquer outra coisa? Deus te dá, querido, se você precisar, Deus vai te dar. Mas o que ele não quer nunca é poder ter que competir com tesouros dentro do teu coração. A única coisa que Deus não quer é ter que ficar competindo dentro do teu coração por causa das fascinações, das riquezas desse mundo. Agora, a partir do momento que ele vê que aquilo que ele vai te dar não vai se tornar um bezerro de ouro, porque para o povo de Israel, ele saiu de lá com ouro, com prata, ele saiu de lá abastecido com muito dinheiro. Mas o que aconteceu na caminhada que eles fizeram um bezerro de ouro para eles? E muitas vezes, com a bênção que Deus tem nos dado, muitas pessoas têm feito bezerro de ouro. Quantas vezes nós não fazemos o bezerro de ouro com os nossos filhos? Quantas vezes nós não fazemos o bezerro de ouro com o nosso trabalho? Quantas vezes que nós não fazemos o bezerro de ouro do nosso esposo? Quantas vezes nós não criamos ídolos com aquilo que Deus nos deu para nos abençoar? E aqui, principalmente com o dinheiro, que é o que compete diretamente com Deus, é necessário nós entendermos a função, a finalidade e o lugar que aquele dinheiro tem que estar. Por isso você vai ver que no Novo Testamento o dinheiro é entregado nos pés dos apóstolos. Era uma maneira de falar assim, ó, o dinheiro, o lugar dele é aí, ó, é embaixo. Ele é importante, sim, a gente precisa dele, sim. Nós não estamos falando que isso não é importante, irmão. Muito pelo contrário, ele é importante. O que ele não pode é tomar o lugar de Deus dentro do nosso coração, amém? Estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? E estou aqui trazendo pelo Espírito de Deus
um entendimento, que vocês possam ter entendimento, para que vocês não possam ser roubados e nem ser comprados pelo diabo, por causa da necessidade de vocês. Porque o diabo ele só vem com essas propostas indecentes quando vocês estão necessitando. Ele só vem com essa proposta indecente, você vai ver para Jesus. Ele esperou Jesus ter fome, irmãos. Quando estava em jejum, para falar, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A necessidade que Jesus estava ali, a vontade, a fome que Jesus estava. Então, é importante você entender que o diabo ele sabe o momento de vir. Então, qual que é o propósito? O que você... Eu vou te falar aqui de algumas formas que nós usamos. Existem várias formas de você contribuir, né? Eu vou falar sobre algumas aqui, mas antes deixa eu te falar de alguns propósitos, tá? O verdadeiro propósito do dízimo e oferta, ele seria o quê? Para sustentar a obra, primeiro para cumprir o princípio, né, de Deus, sustentar a obra, dar apoio aos necessitados, fazer a expansão do reino de Deus. A importância disso, ter transparência, precisa ter responsabilidade com o uso desse recurso, porque como pastor nós somos apenas mordomos. Apenas mordomos. E aqui você vai ver o seguinte, qual que é algumas formas de você fazer contribuição? Tem a forma de você contribuir com esmola, tá? Pega esse ensinamento, porque cada um, existe um propósito, existe um motivo de cada contribuição. Não são todos iguais, e cada uma tem uma finalidade. Então você vai ver, uma delas é a esmola, que a Bíblia fala que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Você quer que Deus fique te devendo alguma coisa? Ah, você está falando heresia. Só lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia que você vai ver. A Bíblia fala assim que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Toda vez que você dá uma ajuda a uma pessoa que está necessitado, você está fazendo com que Deus fique em dívida com você. É naquele momento, fala, Senhor, o que eu pude fazer por mais necessitado do que eu naquele momento, eu pude ajudar. Então é uma maneira de você ganhar crédito com Deus. Então entenda que Deus, tudo aquilo que ele deixou escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então é uma maneira de você começar a juntar tesouros no céu. É isso que a Bíblia fala. Não ajunteis tesouro na terra, não amontoeis tesouro na terra, mas ajuntai para vós tesouro no céu. Como você ajuda o tesouro no céu? Uma das formas é você dando esmola. Esmola você dá para quem precisa, é para o necessitado. Por isso que é esmola. Então, quando você dá aos pobres, você empresta a Deus. Esse é o primeiro que eu queria passar para você. O segundo, depois vem as ofertas, né? As ofertas, tem várias ofertas. Eu vou falar aqui de 4 ofertas, 3 ou 4 ofertas. A primeira oferta é a oferta voluntária. É a oferta que você dá aquilo que está no teu coração. A quantidade é o que o teu coração sentir, né? Existe isso, então você vai dar ali uma oferta que vem do teu coração. Isso é uma oferta voluntária. Segundo, tem uma oferta alçada. Essa oferta alçada é aquela oferta que você determina um valor. Só que quem determina é você, segundo aquilo que você colocou no teu coração, ou segundo alguma proposta, que às vezes, vamos supor, você está numa igreja local e o pastor falou assim, gente, vamos comprar um lugar pra gente, nós estamos aqui em aluguel, vamos comprar um terreno. E aí ele faz um carnê, que normalmente é muito comum, né, as igrejas fazerem isso, tá? Então eles fazem um carnê para você poder ajudar aquele terreno ali. Só que entende, querido, você precisa saber, e eu volto a falar aqui sobre pastores e mercadores, você precisa saber se de fato aquele dinheiro está sendo determinado ali, se de fato está tendo uma prestação de conta do dinheiro que está entrando. Tá? Então essas são algumas ofertas alçadas, são ofertas que são determinadas com valores específicos para algo específico e determinado. Tá? Da qual você acredita e da qual você acredita que aquilo vai ajudar e contribuir muito para o avanço e para a contribuição do reino de Deus. A terceira oferta é uma oferta que poucos são usados, mas é uma oferta que eu acredito que tem que ser feita com muito mais frequência, que é uma oferta de proteção, principalmente aos filhos. Essa oferta você vai ver que é a oferta que Jó fazia muito ela. A Bíblia fala que Jó era reto, temente a Deus, se desviava do mal. E que todas as noites, quando havia festa, o Jó levantava de madrugada e consagrava uma oferta ao Senhor pela vida dos seus filhos. E Jó ainda pensava assim, vai se porventura meus filhos pecaram contra Deus. E é tão forte esse princípio que Jó usava, de ofertar pela vida dos seus filhos, que você vai ver que o diabo, mesmo com o aval de Deus para poder tocar em Jó, só não tinha o aval para tocar na vida de Jó, mas podia tocar em Jó. Mesmo assim, ele teve que saber por onde entrar, porque Jó não dava brecha.
Então, por onde? Se você depois você lê lá na Bíblia a destruição de Jó, você sabe de tudo que o Jó passou, mas vê por onde o diabo começou. A primeira coisa que o diabo atacou foi o quê? Foi aquilo que Jó ofertava. Você vai ver que o primeiro raio, quando cai para queimar tudo, cai na lavoura, cai nos bois, nos gado, cai naquilo que Jó tinha de pertença. Por quê? Porque Jó fazia rituais, toda vez ele ofertava ao Senhor. Ele fazia, ele consagrava ao Senhor a vida dos seus filhos, os seus bens, era consagrado ao Senhor. Então aprenda a usar esse princípio de você ofertar pelaquilo que você tem, de proteger a vida dos teus. É um princípio muito pouco feito, uma oferta muito pouco feita, utilizado, mas é importante, principalmente nos dias de hoje. Amém? Uma outra oferta que essa assim é muito importante, e essa, diferente das outras que são voluntárias, todas as ofertas que eu falei aqui, elas são voluntárias. Agora, essa oferta aqui, que é a oferta de primícia, essa oferta ela não é uma oferta voluntária. Essa é a oferta que fala em Malaquias, e a Bíblia fala assim, sobre dízimos e oferta. Porque quando ele fala assim, roubará o homem a Deus, depois você pode ler lá, Malaquias 8, 10, eu vou correr aqui, porque senão vai dar tempo, vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Malaquias 3,10. Fala assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais no dízimo e nas ofertas. E ainda dizeis, em que te roubamos? Né? E aí Deus fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Em algumas versões fala que é a oferta alçada. Essa oferta aí de primícia é aquela oferta que Caim Deus não aceitou a oferta dele, né? Lá na história de Caim e Abel, onde quem teve a ideia de dar oferta ao Senhor, querido, foi Caim, não foi Abel. Foi do coração de Abel. Então, quer dizer, Abel queria sim, Caim queria honrar a Deus. Só que ele fez o princípio errado. Por quê? Porque quando ele fez, depois você também pode ler isso aí lá na Bíblia, lá na passagem de Caim e Abel, você vai ver que Caim ele trouxe a ideia de honrar a Deus, de trazer uma oferta ao Senhor. Só que quando ele foi fazer isso, ele pegou de um dos gados dele, pegou uma oferta, escolheu uma oferta ao Senhor. Mas você vai ver que Abel não. Abel ele pega das primícias. E as primícias significam o primeiro fruto ou os melhores frutos. Fala assim, eu estou dando a primazia, eu estou dando o primeiro lugar, eu estou dando aquilo que é excelente, do que eu ganhei, do que eu recebi, do que Deus me confiou, eu estou dando aquilo que é excelente. É o primeiro fruto, é como você tirar, se você recebe por mês, é você tirar o primeiro dinheiro. Falei, isso aqui, mas eu tenho um monte de conta para pagar, eu tenho um monte... Não, isso aqui é o primeiro do Senhor. A primeira coisa que eu vou fazer é honrar o Senhor com os meus bens, né? E a Bíblia fala sobre isso, honre o Senhor com os frutos com todos os seus bens. Então, essa é uma oferta de primícia, tá? E o dízimo, tão conhecido como dízimo, que é tão discutido, falado, né? Mas dízimo é 10% ou não é 10%? Irmãos, a palavra dízimo significa 10%. Não é que o dízimo é ou não é 10%. A palavra dízimo significa 10%. E aqui tem uma história que eu sempre falo que é muito interessante quando eu ilustro ela, que é uma história assim, ó. Eu acho que vou ter que fazer a parte 3, porque senão vai ficar muito grande. Ainda tinha que falar para você sobre discernimento, mas enfim, tá bom. Então aqui, o que acontece dentro da questão do dízimo? Isso tem uma história que eu gosto muito, e eu quero concluir aqui, para não ficar grande também esse vídeo, para falar sobre ela, e fala sobre o quê? Imagina que uma pessoa vai lá e compra um shopping. Ele compra, na verdade, ele pega um lugar, ele compra um lugar grande, amplo para fazer um shopping. E ali constrói shopping, ele faz tudo, ele cresce, põe os muros, faz tudo você imaginar que tem no shopping, faz um prédio alto, e aí você constrói todas as lojas, faz as repartições, coloca roupa ali para vender, coloca tênis, faz várias lojas de artigos esportivos, lojas de tudo quanto é jeito, você imagina. Mobiliou a loja, colocou todos os produtos para vender, e aí depois você vai passando lá, e as pessoas começam a passar lá, você, mas quem vai ser o dono do salão? Eu falo, não sei, isso aí que tá para quem quiser tocar, para quem quiser usar e tal. Aí você imagina pessoas passando lá e falam, mas como que funciona isso aí? Eu falo assim, ó, aqui vai funcionar o seguinte, as pessoas que quiserem ter uma loja aqui, ela não precisa comprar nada, não precisa pagar nada. Eu falei, mas como é que funciona? Eu falei, não, você vai entrar, você vai trabalhar, eu vou te já dar tudo pronto aqui, já tá tudo montado. É só você entrar e trabalhar.
Você não vai precisar pagar nada, você não vai pagar força, você não vai pagar água, você não vai pagar telefone, você não vai pagar internet, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar nada para mim aqui. A única coisa que eu quero, que eu peço para você, é que você, a hora que terminar o mês de tudo que você fizer, você me devolve 10%. Uma pergunta que eu te faço aqui, se você encontrasse alguém que fizesse isso para você, você acha que seria um negócio bom ou não? O que você me fala? Você acha que se você encontrasse alguém que fizesse isso para você, te montasse toda uma loja, você imagina se você gosta de empreender e você encontrasse um milionário que fizesse isso para você? Eu vou fazer exatamente do jeito que você quiser aí, faz aí. Vou fazer exatamente o que você quer. Do jeito que você quer, você não vai me pagar R$ 1. A única coisa que eu quero é que você seja fiel comigo. E no final do mês, independente de quanto dá, se dá 1.000, se dá 10.000, se dá 200.000, se dá 1 milhão, não importa. A única coisa que eu quero é que você me devolve 10%. E aí nós fazemos essa parceria. Você acha que seria um negócio bom ou excelente? Seria excelente. Querido, foi exatamente isso que Deus nos fez. Ele nos deu tudo, porque quando nós chegou aqui, nós não tinha nada. Nós não tinha roupa, nós encontrou tudo aqui. E ainda assim ele nos dá saúde, ele nos dá provisão, nos dá capacidade, nos dá inteligência, nos dá sabedoria para tomar decisão. Tudo que nós temos é Deus que dá. E a única coisa que ele fala, eu só quero que você seja fiel comigo. De tudo aquilo que eu te proporcionar, eu só quero que você me devolva 10%. Por isso que o dízimo, ele não é... Você não está dando a Deus, você não está pagando a igreja, você está devolvendo. Porque você reconhece que tudo aquilo que tem chegado na tua mão é porque Deus tem sido bom com você. Deus tem te colocado de pé todo dia. Se você está de pé e você tem um trabalho hoje, se veio recurso na tua mão hoje, foi porque Deus te abençoou. Você não vai conseguir dar nada para Deus que Deus não tenha te dado antes. E muito mais do que você está devolvendo. E a Bíblia ainda fala assim, agrada-te do Senhor e teu Deus, e ele satisfará o desejo do teu coração. Então você imagina, por isso que eu falei assim, ele vai fazer exatamente o que você deseja. O desejo do seu coração vai ser atendido por Deus. Quando? Quando você começar a ser fiel e agradar-te do Senhor. Porque muitas vezes isso é pesado, mas sabe por que é pesado? É pesado porque nós não reconhecemos o Senhor como nosso Senhor de verdade. Nós não reconhecemos eles como a fonte de tudo aquilo que nós temos. Por isso que fala que quando as pessoas falam assim, não, mas o dízimo é do Antigo Testamento, querido, não é do Antigo Testamento. O dízimo é muito antes do Antigo Testamento, foi Abraão que trouxe essa questão do dízimo. Antes, muito antes, porque o Novo Testamento, a lei, a época da lei, que eles falam, não, é da época da lei, né? Não falo nem do Antigo Testamento, se vocês falarem do Antigo Testamento, ainda tá certo. Mas eu falo assim, mas é da época da lei. Eu falei, não é da época da lei, querido. Abraão ele tipifica a graça que haveria de acontecer depois. Ele tipifica a nossa vida, ele traz uma tipificação da nossa vida de como que Deus queria que a gente fizesse. Eu queria tanto que vocês fizessem como Abraão. Abraão não entregou o dízimo porque ele era obrigado a entregar o dízimo. Ele não entregou o dízimo porque Não, Abraão ele só tinha um desejo no coração. De poder honrar a Deus de alguma forma. Agora, o que eu falo para vocês? Vocês precisam saber aonde vocês cumprem esse princípio. Eu sempre falei que era muito importante que os dízimos sempre entreguem aonde? Qual é a localização? A oferta você vai entregar para onde você quiser, na onde você decidir, na onde você escolher. A esmola você vai entregar para quem precisa. E o dízimo, pastor? O dízimo você precisa entregar para as pessoas para o lugar que te apacenta, para o lugar que te acompanha. E antes eu sempre falei assim, o dízimo é entregue no lugar que você congrega. Tá? E normalmente, o que eles ligavam a congregar? Congregar era ligado ao lugar físico. Então eu estou falando assim, se você vai na igreja tal, uma igreja física, o local físico, você tem que entregar ali, que ali é a casa do tesouro. Só que o que acontece? Quando você anota, quando você entende que existem os mercadores e que muitas vezes você não sabe de nada, pastor, qual que é o lugar então correto de se entregar um dízimo? Ou talvez uma oferta. A oferta é o lugar que você pode entregar, onde você está assistindo o culto. Porque normalmente, nesses lugares onde você só vai assistir culto. Você vai numa igreja grande, você vai numa igreja, ou às vezes numa igreja pequena que também não tem estrutura. Eu não estou falando só de igreja grande, não. Estou falando aqui, você pode ter pessoas que são mercadores tanto na igreja pequena como na igreja grande. É mais comum na igreja grande, mas tem igreja pequena também. Por quê? Porque numa igreja pequena, um exemplo que eu vou te dar, às vezes o pastor está ali, mas ele não trabalha tempo integral na obra. Por quê? Talvez porque a igreja ainda é pequena, não consegue manter ele ali
para poder viver desse assistencialismo que a igreja tem, então ele tem que trabalhar. Então, normalmente, ele é uma pessoa normal, que ainda ele é um sacerdote, mas ele é muito mais sacerdote à noite. Então, ele não vive esse sacerdote todo o tempo. E aí ele tem que fazer visita à noite. Então, ele vai ser muito limitado, ele não vai conseguir acompanhar, talvez, as ovelhas. Por quê? Porque ele tem tantas outras coisas para fazer, ele trabalha o dia inteiro, ele tem a casa dele, ele tem a família dele, aí às vezes ele tem culto, ele tem dia para pregar, ele não vai ter tempo para fazer muita coisa. Diferente de uma pessoa de uma igreja maior, onde o pastor já vive tempo integral da obra, onde a obra já consegue sustentar a vida do pastor, então ele só vive para isso. Deveria viver para atender, fazer as visitas que precisa. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, na maioria das vezes. Por isso que quem tem que checar isso é você mesmo. Você está sendo apacentado no local. Por isso que hoje nós, como uma igreja híbrida, aqui, se você não sabe ainda qual o contexto de uma igreja híbrida, é uma igreja que ela existe 100% online e 100% presencial. Nós valorizamos, sim, a importância de ter presencial, mas nós acreditamos muito na força que a internet tem. Para tudo, para tudo. Eu trabalho ainda há 10 anos como mentor, como desenvolvendo pessoas. E isso, quantas pessoas eu não já ajudei de longe? Quantas pessoas hoje, até hoje? E aí, quando eu decidi, Deus me deu essa estratégia de montar a igreja virtual, quantas pessoas... Eu posso te garantir que os membros do nosso ministério aqui são muito mais apacentados, aqueles que estão longe. Nós temos pessoas da Bahia, nós temos pessoas de Rio Preto, nós temos pessoas aqui de São Paulo, hoje nós estamos aqui no interior de São Paulo, né? Mas nós temos pessoas de São Paulo, capital, da grande São Paulo. Nós temos uma igreja lá em Moçambique, que está lá o pastor Maurício, foi uma história muito linda do pessoal de Moçambique. Tem o pastor David de Uganda. Então você vai ver que essas pessoas são pessoas que já me acompanhavam dentro do meu trabalho, né, como mentor ali, e quando eu me posicionei que eu estava montando uma igreja híbrida, e a partir de agora o foco seria o desenvolvimento da igreja, do povo de Deus, das lideranças, de a gente poder começar a propagar, a aumentar o reino de Deus, e a gente usar o poder da internet para fazer tudo. Aqui, nessa chamada, aqui nessa live, eu não estou apacentando vocês, aqui eu estou trazendo uma palavra, assim como você assiste um culto presencial, porque se você vai dar vai fazer a contribuição de um dízimo no lugar onde você está congregando fisicamente, às vezes esse lugar você só vai lá para assistir culto. Essa pessoa não te apacenta, ele não te acompanha, ele não sabe da sua dor, ele não conhece a tua família, ele não te ouve, ele não te escuta. E aí você vai fazer parte de uma igreja híbrida que você tem o contato direto com o teu pastor. Você pode marcar com ele, faz a videochamada, como eu atendo aqui várias e várias pessoas, oro por pessoas, expulso o demônio, tudo por videochamada. Irmãos, então não faz sentido você continuar contribuindo, porque de primeira falou assim, ó, encontra uma igreja perto da tua casa mesmo, para você não ficar sem congregar. Só que nós estamos em outro tempo, querido, o princípio é o mesmo. A Bíblia, ela não deixa claro de como você precisa, alguns princípios, de como você é necessário você cumprir os princípios. Mas a forma de se cultuar, a liturgia do culto, você vai ver que cada igreja tem a sua. Você vai ver que um exemplo, o princípio de louvor, de louvar a Deus. Se você for numa igreja pentecostal é um jeito, se você for numa igreja mais neopentecostal é outro jeito, se você vai numa comunidade é outro jeito. Então cada um, nós vemos aqui direto, aqui acompanhando o pessoal de Moçambique, você vai ver o jeito deles de adorar a Deus lá. Eles adoram a Deus com atabaque, eles adoram a Deus com as roupas deles, eles adoram a Deus com dança. Sabe o que acontece? Eles não se afastam da sua cultura para adorar a Deus. Muito, muito pelo contrário, eles entendem, eles separam a cultura da religiosidade, da religião. E sabe por que eu estou falando isso? Porque um exemplo, se a gente cultuar a Deus dentro da nossa cultura aqui, as pessoas vão falar que nós estamos mundanizando a igreja. O pastor está trazendo o mundo para dentro da igreja. Por quê? Porque a cultura... Um exemplo, se aqui é a cultura, nós temos o samba. Vai colocar um samba dentro da igreja, as pessoas falam, não, isso aí tá imundanizando a igreja. Só que você vai ver lá na África, eles adoram a Deus na cultura deles. Por que a gente tem que sair fora? Não, então nós temos que americanizar, porque sendo americano, andando com roupa, com terno, com gravata. Aí, querido, esse é um estilo americano de ser. Só que muitas vezes nós temos que nos colocar dessa forma, porque senão traz escândalo. Por quê? Porque antigamente era dessa forma.
E nós precisamos estar antenado, querido. Por quê? Porque o diabo ele é sagaz. O diabo ele tem mudado a forma de arrancar, de neutralizar as pessoas de dentro da igreja. Então nós precisamos estar atento para com tudo isso. Irmãos, pelo jeito eu vou ter que fazer a parte 3 dessa live, porque eu sei que eu tenho outras informações para te passar, mas eu não queria passar isso de forma meia boca, porque eu sei que isso tem aprovisionado a vida de muita gente. E eu sinto que tem muita gente aqui que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo e que estava precisando ouvir isso. Estava precisando ser direcionado, estava precisando ser alertado pelos mercadores, ser instruído pelo ensinamento e parar de ficar bancando igrejas que talvez está perto de você. Às vezes é uma igreja bonita, às vezes é uma igreja simples, não importa. O que importa é você está sendo apacentado, você está sendo acolhido, essa pessoa está te ajudando a crescer em Deus, ela está te dando alicerce em Deus, porque senão que não faz sentido você ficar entregando dízimo e oferta ou reconhecimento dessa pessoa como uma autoridade na tua vida. Porque o dízimo, principalmente como eu falei aqui, é entregue como um princípio de alguém que está sendo apacentado por um lugar. Você precisa fazer, é um princípio que você precisa cumprir, mas aonde eu cumpro isso? Você cumpre no lugar onde você é apacentado. E sabe por que isso é importante? Porque a partir do momento que todas as pessoas começarem a fazer isso, acaba a hegemonia dos mercadores. Acaba. Sabe por quê? Porque aí eles vão entender que se eles não for trabalhar, se eles não começar realmente dar ajuda, auxílio a essas pessoas, se as pessoas não estiverem recebendo daquele lugar, ela não é obrigada mais ficar lá. Ah, mas porque antes só tinha aquela igreja física lá, tá bom, nós vamos montar uma igreja aí. A igreja híbrida, nós não desvalorizamos o local físico. Mas antes, é como se nós fizéssemos você degustar do que você já tem, mesmo quando não estamos fisicamente. O pessoal lá da Bahia, nós temos famílias que nós acompanhamos lá, o pessoal da Bahia lá. E eles têm acompanhamento. Eles têm acompanhamento fora a mentoria, fora os atendimentos, tanto a mentoria que eu falo aqui, a mentoria é acompanhamento emocional, porque eu sou psicanalista, temos ali a terapia, só que nós usamos isso em um outro grupo, até para poder não misturar uma coisa da outra. Então nós tratamos a alma das pessoas em outro lugar, todas elas sempre debaixo de um princípio bíblico, mas tratamos ela em outro lugar, em um outro grupo. Então ali tem todo um acompanhamento, tem ferramentas para lidar com aquilo. Porque precisa, as questões emocionais precisam ter solução. A gente precisa entender que nem tudo vai se resolver ali através da oração, não porque não dá para se resolver, não porque Deus não pode, é porque Deus não trabalha dessa forma. Você, quando está fora do peso, você não entra no quarto para orar e pedindo para Deus queimar a gordura da banha. Ô, Senhor, me tira o peso. Não, você sabe que você precisa fechar a boca, fazer uma caminhada, ir para uma academia. Você sabe o que você precisa fazer. Por quê? Porque é uma questão do corpo. Então você precisa fazer com que o teu corpo faça exercícios. Agora a questão da alma, por que na questão da alma é diferente? Por que você acha que a alma não tem necessidade? De todos os traumas que você passou talvez na infância, de uma vida que foi difícil. Quantos traumas isso não te trouxe? Precisa ser trabalhado. Mas quando você não trabalha isso com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, você muitas vezes vai pegar um psicólogo, vai pegar um terapeuta que não teme ao Senhor, ou que não tem um entendimento teológico para poder entrar em outras linhas, porque dentro dessas linhas aí tem muitas coisas humanistas, tem muitas coisas que são fora da Bíblia. Então você imagina como que bênção seria você estar numa igreja onde você teria tudo. Você teria ali, a gente está colocando agora inteligência artificial para fazer os atendimentos e acompanhamento, nós vamos colocar agora. Estamos entrando aí, vamos estar colocando também como é que chama? Cursos profissionalizantes. Vamos ter uma plataforma só de curso profissionalizante para ensinar as pessoas a trabalhar pela internet, a desenvolver alguns trabalhos aí para poder... Gente, é uma igreja do futuro. É uma igreja que nós vamos estar vivendo todos os princípios da palavra. Todos os princípios. Nós não vamos negligenciar nenhum. Mas o foco nosso é fazer com que as pessoas não tenham que sair de dentro de um ambiente que foi preparado, da onde a gente ora, a gente busca a Deus, jejua por todas essas áreas para desenvolver o ser humano com o propósito do quê? De fazer você descobrir qual que é o propósito de Deus para a tua vida e te posicionar como uma pessoa com clareza agora. Eu preciso fazer aquilo, o meu chamado, cumprir com o meu chamado. Amém, querido? Hoje foi longo, mas eu quero orar por você.
eu quero abençoar a tua vida, tá bom? Então, se você, antes de eu estar orando aqui, se você quiser fazer parte do ministério, se você quiser fazer parte, se você está aqui no meu Instagram, vai lá no link da bio, lá tem como você entrar no grupo, lá você vai pegar meu zap pessoal, tá? Para me fazer pergunta. Ah, pastor, tô precisando de atendimento. Entre em contato comigo, vamos marcar uma hora, vamos fazer uma chamada de vídeo, vou orar por você, vamos ver qual que é a sua situação, tá? Isso tudo de graça, atendimento de graça, o acompanhamento de graça, a mentoria de graça, você não paga nada. É por isso que eu falei para você que é importante você saber para onde está sendo canalizado o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você está dando, porque talvez não está te trazendo recurso nenhum, não está te fortalecendo em nada. Você precisa cumprir o... então, por causa disso, sabe o que as pessoas fazem? Para de cumprir o princípio. Não, querido, isso vai trazer maldição para tua vida. Você precisa cumprir os princípios, mas agora você vai ter a oportunidade de fazer isso num lugar onde você sabe que de fato vai ser usado de forma muito boa. Que nem o pessoal de Moçambique agora está precisando lá para poder fazer alimentação para os pequenininhos lá. Eu vou colocar alguns vídeos aqui, algumas fotos do pessoal da nossa igreja lá em Moçambique, e eles fazem alimentação, irmãos. Eles só ganharam um pacote de arroz, irmãos. Às vezes nós reclamamos aqui, mas lá ele só tem um pacote de arroz. Falou, pastor, se tiver como, pastor, não tá exigindo nem nada, nós estamos pedindo, né? Se você tiver como mandar recursos para a gente comprar só um arroz e linguiça. Arroz e linguiça para a gente dar para as crianças aqui, a gente já... Então, irmãos, abençoa um ministério onde você sabe da procedência. Se você não acreditar, querido, não precisa dar. Porque para a igreja não é esmola que você dá. Para a igreja ou é oferta e dízimo só. Esmola você dá para alguém que precisa. A igreja do Senhor não precisa de esmola. A igreja do Senhor ela precisa de oferta, de contribuições, de pessoas que queimam o coração falando, não, eu quero ajudar. Ah, não importa a quantidade que você vai ajudar, porque aquela viúva, aquela mulher lá que vai no gás do filácio e entrega só algumas moedas, ela entrega menos do que todo mundo em termos de quantidade. Mas Jesus falou que ela deu mais que todos. Por quê? Porque ela deu do que tinha. Então entenda, querido, não é quando Deus está vendo você fazendo as suas doações, o que Deus está olhando não é na quantidade que você está doando, e sim de como você está doando, como que você está entregando, o quanto que aquilo está te custando. Porque talvez você está dando pouco, mas dentro da tua pobreza é muito. E tem muitos ricos que dá muito, mas dentro da riqueza dele é muito pouco. Então, sonda só o teu coração, seja conforme você for dar, dê com gratidão, mas dê e saiba para onde está sendo direcionado isso tudo. Nós podemos, para poder ajudar essas crianças lá de Moçambique e poder ajudar tantos outros, até do nosso povo daqui mesmo. Nós somos um ministério que estamos começando agora, mas eu tenho convicção de que Deus vai levar a gente a lugares muito grandiosos. E eu tenho certeza que juntos nós somos muito mais longe. Então, deixa eu abençoar a sua vida, deixa eu abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque em tudo o Senhor é bom conosco. Obrigado por cada oportunidade. Obrigado, ó Deus, por essa mensagem. Ô Espírito Santo, como é bom estar na tua presença, Senhor. Se fosse por nós, ó Deus, nós ficaríamos aqui falando, ó Deus, daquilo que o Senhor tem. Nós não ficaríamos aqui, nossa, ó Deus, na tua presença, como é bom estar, Pai. Mas eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada pessoa que assistiu, ó Deus, esse vídeo, que essas palavras, em cada coração, porque a sua palavra diz, ó Deus, que apóstolo Paulo diz, ó Deus, que não seja palavras de persuasão as minhas palavras, mas que seja do puro poder de Deus. Pai, que eu não quero usar aqui palavras de convencimento, não quero convencer ninguém, porque essa não é a minha função. Eu sou apenas um pregador da tua palavra, sou apenas um pregador das boas novas. Ó Deus, a sua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, esse é o teu ministério, Espírito Santo. Ó Deus, eu não quero invadir isso, eu quero apenas trazer aqui uma palavra de alerta, uma palavra de instrução à vida dos meus irmãos. Pai, que isso possa abrir os olhos dele, que isso possa abrir o entendimento. Ó Pai eterno, que o Senhor dê espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, dê a eles sensibilidade. Ó Deus, que dê a eles, ó Deus, a capacidade de discernir, ó Deus, de como deve ser feito, de cada procedência,
Pai eterno, e que principalmente nessa área financeira, ó Deus, onde muitas pessoas estão presos. Ó Deus, tem pessoas que estão amarradas, pessoas que são cristãs há muitos anos, pessoas evangélicas há muitos anos, mas por não conhecer o princípio, como está escrito lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Pai, nós estamos aqui para poder dar o conhecimento, porque nós sabemos que o conhecimento desperta, o conhecimento destrava e, acima de tudo, o conhecimento liberta. Porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ó Deus, que então eu declaro no nome de Jesus, essas pessoas da qual chegou até aqui, que ouviu, assistiu essa live, ó Deus, que assistiu, ó Deus, essa breve ministração de transformação diária, Pai eterno, que eles possam ser transformados e alcançados pela tua misericórdia. Abra, ó Deus, abra, ó Deus, o entendimento deles, quebra todas as correntes, todas as cadeias que estavam subjugando, ó Deus, todo espírito de passarinheiro que estava travando essa vida, Pai, que seja repreendido agora, todo espírito de tranca-rua, todo espírito que tem tentado travar, ó Deus, a vida, ó Deus, dessas pessoas, todo espírito de Maria Mulambo, ó Deus, todo espírito do inferno que tem tentado travar tudo aquilo que foi mandado, crucificado, que foi feito, forjado, ó Deus, para tentar destruir a vida dessa família e dessa casa, que seja desfeita agora pelo poder da tua palavra, Deus, nós acreditamos, e por isso eu declaro, ó Deus, as bênçãos do Senhor, alcançando a vida deles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e se Deus permitir, segunda-feira estaremos aqui para mais uma transformação diária, às 10 horas da manhã. Que Deus te abençoe, e compartilhe essa live, querido. Se você não está ainda inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, compartilhe no canal, no grupo da família, compartilhe para outras pessoas também conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e ser liberto. Amém? Que Deus abençoe você, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, que Deus seja na sua vida, como sempre foi e ainda mais, em nome de Jesus.